Aleluia! Glória a Deus! A igreja está cheia. Vou fazer uma pergunta, tem alguém que está nos visitando essa noite? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Estamos em casa? Glória a Deus. Irmãos, Deus já está falando essa noite. Só quem é normal para não compreender isso, porque desde o início do culto Deus já está falando. É só para quem é normal, porque na palavra fala que nós somos loucos por Deus. Só nós não somos esse mundo. Quem está nesse mundo, vive nesse mundo, não tem praticamente a eternidade. Amém? Então, para a gente ser breve, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos começar lá em Salmos. Se você não quiser e não puder abrir, ser rápido de endereço, vamos estar abrindo lá em Salmos. Salmos 27:1. Depois a gente vai estar abrindo em 1 João 4:18. Já foi lido essa palavra aqui. E depois em Apocalipse 3, 10 e 11. Tá? Amém? Estamos aqui já na tela, então podemos acompanhar. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Aleluia! 1 João, capítulo 4, verso 18. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. E Apocalipse, capítulo 3. Que mistério, né, igreja? Versículo 10. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado que desde o início do culto, desde os louvores, Senhor, desde Deus das oportunidades, das canções e tudo que foi falado aqui, o Senhor já confirmou a tua palavra, Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor falará ao meu e ao coração de cada um que está aqui, Deus querido. Então que a gente possa estar aberto, Deus, sensível àquilo que o Senhor quer nos ministrar, Deus. Em nome de Jesus, assim que eu oro. Amém. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite aqui? Glória a Deus. Quem é jovem aqui? Eu acho que eu não senti um certo reforço quando eu perguntei, quem é jovem aqui? Está começando a melhorar. Irmãos, eu tenho 37 anos. É normal a gente falar que, em público, quando a nossa idade, a gente não gosta muito de se referir à idade, mas eu tenho o espírito do jovem. Embora a carcaça, assim, o corpo vai começando a calejar, né? Ainda não, a gente não usa bengala, espero nem usar, mas nada contra quem usa, mas o que vale é o espírito de jovem, né? Muitas vezes a gente está até desistindo de tudo, vamos falar assim, mas o que vale é você ser jovem, jovem nos seus pensamentos, jovem, como foi dito aqui, fazer projetos, e a gente vai estar falando um pouco disso aí também, essa noite. Amém? Bom, e assim como a gente foi ministrado lá em Salmos 27, que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Ele é a força da minha vida. Ou seja, o Senhor é minha luz, tudo que brilha é mais fácil de nós caminharmos. Como foi cantado aqui, qual que foi a primeira música que você cantou, Kate? O encontro, né? Como que ela começa? Geração do arrebatamento. É isso mesmo. E queridos, o Senhor é a nossa salvação. Aonde nós estamos crendo, onde nós vamos parar. Por que a gente está aqui? Se a gente crê somente na vida eterna. E esse é o maior presente que a gente pode ter. É o maior e melhor presente. A quem temereis, se por isso não tenhamos medo? Confirmando, lá em João, vai falar que é no perfeito amor. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o medo traz luz e tormento, e aquele que teme não é perfeito amor. Ou seja, aquele que teme o medo não é perfeito no amor. Mais um pouquinho lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar muito do amor. Começa assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
Serei como um bronze que soa e como símbolo que retine. Meu querido, você pode falar bonito. Meu querido, você pode falar, ter dons espirituais. Você pode ser o cara, vamos falar um pouco para o jovem entender, né? Se assim vocês me permitem. Mas assim, você pode ser aquela pessoa, mas de nada vai valer se não tiver amor. E lá em 1 Coríntios, não é o nosso caso, mas ele vai falar de amor e que o amor a partir do versículo 7 de 1 João, a gente vai ter um pouquinho do amor também. Vai falar assim, amar uns aos outros, porque os que não amam não pertencem a Deus. Vai falar assim lá, que entregou o seu único filho, versículo 10, para propiciação dos nossos pecados. Isso é muito forte, porque se Deus é amor, e quem habita no amor, habita em Deus, e Deus nele. Amém? Ou seja, o amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do juízo final. E chegando, falando assim, esse medo aqui no versículo 18, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo o medo. Meu querido, aqui vai falar não só do medo normal, do medo comum que nós temos no dia a dia, né? Eu, particularmente, eu tenho um medo muito grande de cobra. Cobra, para mim, é um bicho demais. É assim, nem que seja a cobra mais bonitinha, mas que não morde, mas eu não chego nem perto, não gosto, né? Medo de altura, vamos dizer assim. Não é somente desse medo que ele está se referindo aqui, mas também o medo do juízo final. Se você prestar atenção ali no versículo 17, nisto o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Somos do mundo, mas não pertencemos do mundo. Nossa, Rafael, mas e como que a gente chega lá, começando lá em Salmos, num livro poético, depois numa epístola, e daí a gente chega lá em Apocalipse. E meus irmãos, por que Deus já está confirmando isso desde o início do culto? E eu estudando a palavra e querendo não sair de mim, durante mais de uma semana que eu fui convidado para estar trazendo a palavra de hoje, e me veio assim medo. E poxa, que difícil, né? Para que eu vou falar do medo? Tanta coisa para falar, né? Mas olha, é normal que tenhamos medo. E durante a semana eu estava escutando muitas pregações e eu escutei Apocalipse. E aquilo ardeu no meu coração. Ardeu. Eu falei, nossa, é isso que eu tenho que falar. Mas estava aquele medo. Daí tá eu, como que eu vou agora conseguir casar, né? Os versículos de medo e falar de Apocalipse. Eu não vou estar me aprofundando aqui em Apocalipse, pois haja quem seja estudioso, mas o simples aqui, nós compreendermos aquilo que a palavra está trazendo para nós essa noite. E assim ele fala, porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, ou seja, o juízo final, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. E meu querido, aqui ele fala para a igreja de Filadélfia, ele fala uma promessa, para sermos fiéis a guardar a palavra da paciência. Guarda. Versículo 8 ele fala assim, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Bom, e daqui a gente já pode estar nesse começo, a gente pode já ter um tema para a nossa noite, que é medos e decisões para uma vida vindoura. Para quem gosta de anotar, medo e decisões para uma vida vindoura. Ou seja, uma vida futura. Uma vida que não pertence a este mundo, não a este século, mas uma vida eterna. Então eu pensei, vou falar um pouquinho do medo. Ou seja, o que é o medo? O medo, uma emoção, ele pode tomar conta de nós como um mecanismo de defesa. E ele ativa o nosso sistema nervoso por qualquer tipo de ameaça. Essa ameaça pode ser real ou imaginária. Por que imaginária? Quantos tiveram, eu não tive isso, em sonho, que você sentiu aquela opressão em você e nem a sua boca conseguiu abrir.
Então você memoriza o quê? Sangue de Jesus tem poder. E o que pode acontecer? O medo. Pode acelerar teu coração, pode suar as suas mãos. Tem menino que chega a tirar a cachoeira da mão. Respiração mais rápida, tensiona os músculos. E em toda uma reação existe uma reação. Uma ação existe uma reação. O que pode acontecer conosco? Você pode lutar, você pode fugir, você pode paralisar, né? Sintomas como tremores, suor frio, pensamentos negativos. Eu tive uma experiência de uma coisa que eu passei muito horrível. E uma pessoa que, eu já comentei isso aqui, ela dava assim, ó, a menos de 1 metro na minha cara. E eu tive eu paralisei, eu não fiz nada. Essa foi a minha reação. Mas eu creio que foi através do Espírito Santo que eu fiquei parado. E não foi 1 ou 2 vezes, foram mais. E isso, queridos, faz parte da nossa vida. É normal. Se não fosse, por que nós temos medo? Isso é criação. Nós fomos criados pelo Eterno. Então faz parte da nossa autopreservação. Pois também nos impede de cometer atos perigosos, né? Mas consequências. Assim como eu fiz. Mas, meu irmão, e quando nós temos medo de não fazer as vontades do Senhor? Quantos estão me entendendo? Estão me compreendendo? Você quer tanto, mas você não sabe o que fazer, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, qual decisão que você quer tomar. Se você está certo, você tem que retornar. Se você tomou realmente a decisão certa na sua vida. Se você vai tomar a decisão certa. Mesmo assim, você quer fazer a vontade de Deus, mas você não sabe, você sente medo. E pior, e quando a gente está com o nosso coração sujo, diz na palavra que nós somos pecadores. Nem eu, nem você, nem pastor algum poderia subir aqui e pregar a palavra. Porque nós somos pecadores, mas uma diferença. Você está em pecado ou não? Precisamos pensar dessa forma, porque pregar o evangelho não é somente aqui, não é ali, mas é em todo lugar que nós estamos. Então você pensa, mas eu estou sujo. Como nós estamos vivendo? E o medo de não ser salvo. Esse é o pior medo. Eu acredito que você não está aqui por acaso. Tem alguém aqui que é a primeira, a segunda vez que está vindo? Então, meu querido, eu falo para você, minha irmã e meu irmão, nós fomos convidados por alguém. Esse alguém foi Jesus Cristo. Ele usou aquele alguém para falar comigo e com você. E hoje a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Será que é por acaso? É pela vida eterna. E é o medo de não ter a certeza da salvação. Lá em 1 João 5,13, está facinho aqui, ó. Estas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em nome do Filho de Deus. Quer dizer, então, que mesmo crendo que nós teremos a vida eterna, pois essa é a única certeza que nós temos que ter, por que nós temos medo? Pois os dias são difíceis, as lutas são intermináveis, é na fábrica. Aqui é comum a gente trabalhar em fábrica. As lutas são difíceis, sim. E nem mesmo elas acabam. E mesmo a gente tendo a certeza da nossa salvação. Assim como em 1 João 5,13. Por que nós sentimos medo? Então, confiamos no Senhor. Vai lá para o Apocalipse de novo, por favor, né, Senhor? Aqui, 3,10. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Perseverança, meus irmãos. Eu também te guardarei da hora da tentação. Vou guardar aqui. Guarde a palavra. Guarde os mandamentos. As mensagens intermináveis de Jesus que esteve aqui. Amém? E quando que o medo acaba? Quando a gente reconhece que o Espírito Santo de Deus, aquele que habita aqui, em mim e em você, ele traz segurança. Quando compreendemos e vivemos no amor incondicional de Deus, o medo perde o seu fundamento. Mas para isso basta a gente reconhecer, saber que Ele está habitando aqui. Numa outra oportunidade eu falei, não há casa vazia. Então, irmão, que o Espírito Santo possa estar habitando realmente em nós. Completando a frase lá, nisto o amor é aperfeiçoado. Em 1 João 17. Nisto o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo.
Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. E diante de tudo isso, quais são as decisões corretas, então? E das maiores decisões que eu tive, foi a vinda para o Japão. Não foi dessa vez. Vamos dizer na primeira vez que eu vim para cá. E sabe por que eu falo isso para você? Porque acarreta em várias circunstâncias da nossa vida. Porque cada decisão, não todas, mas na maioria das vezes as decisões que nós tomamos vai acarretar para o nosso futuro. Ou seja, se eu não tivesse vindo para o Japão a primeira vez ainda, eu não sei, mas eu não estaria talvez num púlpito. Talvez não estaria, não digo numa igreja, mas cada decisão que tomamos, o nosso futuro é mudado. E quando eu vim para cá e vou para o Brasil, foi o ano passado, ano retrasado já, né? 2024. O que acarretou para mim? Quais foram as decisões certas ou corretas? Lá em Josué 1:9, Deus vai falar para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Naquele momento ele estava sozinho, igreja. E Deus fala para ele: seja forte e corajoso, porque você tem uma multidão hoje para guerrear e batalhar em Jericó. E sem você não vai acontecer. E qual que era a decisão dele agora, Deus? O que eu faço? Não, vou deixar para aquele pastor lá, aquele lá tem mais voz. É difícil. E mesmo assim Deus fala 3 vezes para ele: seja forte e corajoso. Por quê? Precisa. Muitas vezes a gente precisa. Seja forte. Vai, faça, vença. Vá, fale da palavra. É assim. Muitas vezes o medo de assumir lideranças. Esse é o difícil. Mas, por virtude, lá em Romanos 12. Romanos 12. Glória a Deus por essa palavra. 2. Romanos 12, 2. Vai ser assim. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Como experimentar essa vontade? Sede transformados, nós temos que ter um caráter renovado. Assim, quando nós conhecemos a Cristo e não pertencemos mais a este mundo, você pega pela fé, você crê no nome do Senhor Jesus e sabe que você tem uma vida eterna. Você sabe que não é daqui, mas por que você ainda é o mesmo, não mudou, em nada alterou? Tem alguma coisa errada. Mude o nosso caráter, mude aquilo. Por que a gente fala: ah, não, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim? Pela renovação da vossa mente. No que nós temos pensado? Renovação da vossa mente. Não se conforme com os padrões deste mundo. E agradecimento, porque experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que ter uma postura grata daquilo que Deus nos deu, nos entregou. Jovem, foi falado aqui, na primeira oportunidade, que nós temos que ter planejamentos. E para quê? Para que a gente tem que ter um planejamento? Para ter uma vida em abundância. Não é assim que Deus nos prometeu? Olha aqui, repetindo. Qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Quão difícil é nós tomarmos uma decisão por conta do medo, mas se aquilo é bom, você sabe que aquilo vai te acarretar coisas boas na sua vida. É bom. Deus quer o melhor para nós. Mas, referente a essas decisões, não temos que pensar apenas nos projetos deste mundo. O claro que é muito importante. Mas começamos a pensar também no espiritual. Como você quer estar aqui? Daqui 1, 2, 5, 10 anos. Até Jesus voltar. Vamos ficar assim, igual, pertencendo do jeito que estamos? Aqui eu citei alguns exemplos. Moisés, vários deles que tem. Moisés se preparou no deserto. Foi forjado. Abraão se preparou 25 anos a palavra que ele teria um filho, o filho da promessa, pai de uma grande nação. Porque Deus não falou 1 ano antes? A angústia que você fica, o medo. Ah, mas será que é isso mesmo? É, igreja, mas foi preparado. Davi foi preparado.
15 anos antes dele ser rei, foi falado quando ele era jovem: você vai ser rei. Passa um ano: oh Deus, eu não sou rei ainda, nem perto de ser rei. Ainda antes, pouco tempo antes, ele estava fugindo de Saul. E assim vai. Nem sempre sabemos quando, como e aonde nós estamos fazendo certo, mas Deus sabe. Deus sabe como e quando aquilo que nós estamos fazendo. Você está se preparando? Está fazendo uma faculdade? Está estudando? Ou por que você está trabalhando lá? Deus sabe o porquê. Tudo tem um motivo. A mensagem dessa noite, para parecer que já está acabando, nós temos o nosso tempo de comunhão ali, comer um salgadinho, mas que nessa noite, igreja, é pelo medo da nossa vida vindoura, o medo da nossa vida eterna, a gente possa tomar as decisões corretas da nossa vida. E hoje, indo lá para o Apocalipse, de tudo que está acontecendo, guerras e mais guerras, e é comum ficarmos preocupados. Será o que vai acontecer com o Japão? Hoje é normal falar sobre a nova ordem mundial. Tá aí, é comum. Não quero trazer política, não quero trazer um tema de guerra essa noite, pois eu creio que todo mundo já está saturado de notícia. Basta você saber as notícias certas, erradas, enfim. Mas isso é para eu e você ter a certeza que o mundo está um colapso e que nós não pertencemos a este mundo. Nós caminharemos por ruas de ouro, com uma coroa na cabeça. E é lindo isso. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Jesus está voltando, igreja. E você pode escutar isso a eternidade. Assim como homens e mulheres passaram a vida escutando isso. Eu não sei, mas eu creio numa geração que vai ver o arrebatamento. E eu não sei você, não sei no que você crê, mas o mundo não está normal. Isso a gente pode ter certeza. E o maior medo que a gente pode ter hoje é não estar no céu. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos pode acontecer. Daquele crente e o outro não. Daquele que talvez achávamos que era ímpio desaparecer e nós ficarmos. Igreja, é um tempo de avivamento. Há um tempo de despertar no teu coração, para que nós busquemos a palavra do Senhor, que a gente possa guardar ela. A igreja pode ficar de pé. Grupo de louvor vai cantar aquela música. Geração do arrebatamento. Jovem, é importante nós buscarmos aquilo que vai ser o bom, o agradável e perfeito para nós. A termos uma vida de abundância, mas que possa despertar em nós o viver, o sobrenatural nas nossas vidas. Pode cantar. E eu convido todo jovem aqui na frente. O jovem, ele é extrovertido, ele faz, ele vai, tem uma força que só, né? Tem mais jovens aqui, né? Então venha. Igreja, eu não sei como você veio essa noite. Jovem, eu não sei como você veio. Qual é o medo que você tem sentido? E aqui pode parecer que o espaço é pequeno, mas não é só o jovem que pode vir à frente. Venha, eu te convido. A oportunidade está aqui. Se você não aceitou o nome do Senhor Jesus, se você não compreende o que é isso, venha à frente e nós vamos orar. Busque ao Senhor. Há tempo e tempo. O tempo hoje é de buscarmos ao Senhor. Feche teus olhos, igreja. Vamos orar. Pastor Kiome, está perto? Aleluia. Glória a Deus. E como eu falei para você, igreja, não somos daqui. Nós não pertencemos ao mundo. Somos taxados como loucos. Somos taxados aqueles diferentes. Mas é assim que devemos viver. Viver uma vida diferente. Uma vida que Deus nos entregou. Pregue a palavra, fale de Jesus, aquele amor de quando você se conhece Jesus. Porque que quando nós estamos no início, a gente busca e sente aquela alegria. E você quer falar de Jesus para todo mundo. E se hoje você está mais quieto, está apenas vivendo,
Ah, mas Jesus não veio e ainda não vai vir, porque tem que acontecer guerras e guerras, porque o anticristo tem que aparecer, e eu não sei se vai ser hoje ou quando será, mas Jesus vai voltar, e eu creio. Então vamos moldar o nosso caráter, vamos mudar os nossos pensamentos, não vamos dar valor a coisas fúteis, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, papai. Levante suas mãos, igreja. Deus, no nome de Jesus, se hoje eu sinto medo, Pai, se hoje, Deus, eu tenho uma decisão a tomar, Deus, eu não sei aonde eu corro, Pai querido, mas no nome de Jesus, me dá, Deus, a autoridade dos céus, Pai, que eu busque a Tua presença, para que o Senhor fale comigo, para que não seja uma decisão de mim, mas do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer, Pai, para que eu tenha a boa, perfeita vontade de Deus, no nome de Jesus, Pai. Faz, Pai, que eu tome as decisões corretas, aquilo que o Senhor quer que eu busque, viver, Pai, o sobrenatural na nossa vida, no nome de Jesus, aleluia. Porque nós cremos, Senhor, que não hoje, mas Deus, nós caminharemos numa rua de ouro com a nossa coroa. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, o nosso ser. Aleluia. Amém.